com você, com sua Doutor forma Henrique, de pensar, né? o senhor, os governantes não gostavam muito do senhor, porque o senhor dava entrevista e dizia que a bandidagem tomava conta dos presídios aqui, especialmente de Alcaçuz, né? Nós tivemos rebeliões, mortes, uma série de situações. Como é que está hoje? Já que o senhor é o mesmo, mantém-se aí na mesma função? Nós tivemos uma mudança extraordinária de 2017 para cá, né? Eu costumo até dizer uma coisa, é triste, mas é verdade, é que a melhor coisa que aconteceu pro sistema prisional do Rio Grande do Norte foi aquela rebelião de 2017, aquele massacre de 2017. Foi notícia nacional. Porque né? Internacional, na verdade. Eu lembro que quando aconteceu aquilo, eu dei uma entrevista para um jornal de lá da Flórida, de Miami. Um jornal em espanhol que tem lá em Miami. Eles me contactaram e fizeram uma entrevista. O que é que chamava mais atenção naquilo? As cabeças decepadas? O que chamou mais atenção no mundo inteiro foi aquela guerra da Idade Média, né? Todo mundo com armas improvisadas, lança, espada, escudo, tudo artesanal feito. Mas eu denunciei muito tempo, passei anos falando isso, que o Estado do Rio Grande do Norte entregaram o controle do sistema prisional para os bandidos, para os presos, e o Estado tinha perdido o controle sobre o sistema prisional, isso desde ele perdeu realmente o controle a partir de 2011, 2012, ele perdeu o controle sobre o sistema prisional e passou vários anos com os criminosos controlando lá o sistema prisional. Em 2017, depois daquela rebelião, o Estado realmente profissionaliza a execução penal. Finalmente coloca como secretários da área pessoas que eram profissionais da área, que foi o caso de Mauro, né? E puderam fazer um sistema prisional profissional, ou seja, um grande problema é isso, eu disse várias vezes em entrevista, o pessoal ficava falando na duna, porque fizeram um presídio em cima da duna, blá blá blá, isso não significa nada. O preso não foge se é vigiado, a vigilância de perto. Eu sou do interior, meu pai tinha uma história que dizia, o que engorda o boi é o olho do dono, né? Se o dono tá olhando, ou seja, se o policial tá perto, se é o que eles chamam de policiamento de proximidade, se o policial tá andando nos corredores do presídio, tá vendo, não tem que o negócio de cavar túnel, não tem coisa nenhuma. Alcaçuz é em cima de uma areia, a penitenciária de Caicó é em cima de pedra. Quem é de Caicó sabe, eu construí uma casa em Caicó, acho que eu gastei mais no alicerce da casa do que na casa, porque tive que dinamitar uma pedra enorme para poder fazer o alicerce da minha casa. E a penitenciária de Caicó é em cima de pedra e os presos conseguiram fugir, cavar um túnel e sair de lá dentro. Né? Por quê? Porque ninguém entrava dentro do presídio. A polícia não entrava dentro do presídio. A polícia ficava do lado de fora, a polícia cuidava dos muros, cuidava lá fora dos pavilhões, e lá dentro eram os presos que tomavam conta. Hoje nós temos uma situação totalmente diferente. Mauro conseguiu fazer uma revolução do sistema prisional do Rio Grande do Norte. Isso tem que ser elogiado, o governador Robson por ter dado apoio a ele a fazer isso. O Robson nos primeiros anos seguiu umas ideias totalmente draconiano é difícil de conceituar, né? Sobre o sistema prisional, que foi mal assessorado, e no final ele conseguiu fazer uma revolução no sistema. O atual governo tem mantido esse sistema, infelizmente. Secretário Pedro Florencio. Doutor Pedro Florencio, infelizmente sem dar a melhoria que precisava, porque o sistema prisional também não pode ficar estático, né? Você tem que sair melhorando. Doutor Pedro conseguiu manter a situação que ele recebeu e manteve muito bem. Hoje nós temos um bom sistema prisional, mas precisa melhorar, né? A população aumenta, o número de crimes aumenta, o número de presos aumenta e precisa construir mais presídios, precisa ter mais unidades prisionais, precisa ter mais policiais penais para cuidar dessas unidades prisionais. E o governo atual não está atento muito para esse ponto, mas tem segurado a situação e ainda hoje nós temos um dos melhores sistemas prisionais do país, viu? Pode ter certeza disso, nesse sentido de segurança. Nós temos hoje um dos melhores. Nós temos muita falha do ponto de vista de ressocialização, de trabalho para os presos, que isso é algo que o doutor Pedro tem me dito desde antes da pandemia. Acho que a pandemia que atrapalhou isso, mas desde antes da pandemia ele estava com projetos interessantíssimos nesse sentido, mas infelizmente não teve como dar continuidade. Como é que está a questão de facções criminosas nos nossos presídios? Porque a gente tem informações, por exemplo, em outros estados, que líderes de facções criminosas conseguem comandar o crime de dentro do presídio. Era assim no Rio Grande do Norte. Acontece também aqui ainda? Era assim no Rio Grande do Norte. Durante 11 meses, em 2014 para 2015, eu participei de uma operação feita pelo Ministério Público junto com a Polícia Rodoviária, que
que terminou com 100 e poucas pessoas denunciadas e foi uma operação que acompanhamos de como o crime funcionava a partir de Alcaçuz, né? Era um absurdo você vendo os caras, o escritório do crime. Alcaçuz era o shopping do crime, lá dentro funcionavam os escritórios, né? Do crime. Nos últimos tempos, hoje, você dizer que não tem celular nos presídios, você não pode dizer isso, porque entra celular, agora é muito caro. Antes era muito barato, facilmente entrava. Hoje você tem que subornar o policial penal, tem que encontrar um policial penal que seja desonesto, são pouquíssimos, para poder fazer ou então um recado levando através de visitante, através de algum advogado. Pelo amor de Deus, não estou fazendo crítica à advocacia. Meus filhos são advogados, né? Então só entra equipamento lá como celular nessas três situações, ou advogado, ou visitante, ou policial. E aliás, o advogado ou o visitante nem consegue entrar com isso aí. Ele pode levar recados, né? Pode transmitir recados. O celular só entra hoje em dia se for através de um policial. Antes o cara chegava na ponta do portão, jogava por cima do muro, os presos estavam soltos lá dentro, ia lá pegar o celular na ponta perto do muro e levava lá pra dentro. Então, hoje nós temos uma situação muito melhor. Tem facções que tem. As facções criminosas tem em todo o país, mas o Rio Grande do Norte é um dos estados que tem enfrentado bem dentro do sistema prisional essas facções. O Ministério da Justiça informou, doutor Henrique Baltazar, que líderes de facções por todo o país, houve um processo logo no início do governo atual de deslocar esses líderes para presídios de segurança máxima. Isso surtiu efeito? Isso realmente agora, na semana passada, eu transferi 4 apenados para o presídio federal. Foi transferido de Mossoró ou de outro estado? Não, normalmente eles vão para Mossoró, para de Mossoró ser distribuído, para eles não ficam no próprio estado, não, mas eles vão. Então há uma ação orquestrada para desmobilizar, levando esses líderes esse trabalho corre sempre, permanentemente, com a Polícia Federal, as polícias, o Ministério Público, as várias polícias trabalham nisso aí. Quando identificadas certas situações que causam risco para o estado, eles solicitam ao juízo e a gente examina o caso tal e defere quando é o caso.